Essa é a parte 9, nós estamos então na continuação do nosso treinamento de como abrir grupos de audição. Estamos vendo a base bíblica, né? Esse é o segundo vídeo sobre a base bíblica. E nós queremos estar então respondendo às perguntas: quais são as bases bíblicas para o desenvolvimento do programa A Fé Vem pelo Ouvir. Então eu quero nesse vídeo, estar conversando sobre as bases bíblicas e vamos ver 9 trechos das Escrituras que vão estar falando sobre as bases bíblicas para o desenvolvimento do programa A Fé Vem pelo Ouvir. Vou fazer uma maratona, tá bom? Rapidão aí. O primeiro trecho fala sobre uma ordem para ouvir. Uma ordem para ouvir a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 6, versículo de 3 até o versículo 9, nos ensina que Deus quer que nós ouçamos e falemos aos outros a sua palavra. Né? Vamos ver esse texto então rapidinho, lá em Deuteronômio 6, de 9 a 13. Diz assim o texto: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje eu ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus porões. É isso mesmo, nós devemos saturar a nossa vida com a palavra de Deus. O segundo texto que eu quero falar é em Deuteronômio também, nos versículos 31, de 9 a 13. E aí fala sobre o propósito de ouvir e a maneira de ouvir. Esse trecho nos ensina que todos nós devemos ouvir para aprender a quê? A obedecer, a temer a Deus e para chegar a ser obedientes praticantes dos seus mandamentos. Esse é o objetivo da audição, não é só para ter conhecimento, é para obediência. Vamos lá ver então o texto? Diz assim o texto, está aí. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança, e a todos os anciãos de Israel, e ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, e terá esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para quê? Para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viveres sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão. O terceiro trecho que nós vamos estar vendo fala sobre ouvir a palavra e fazer votos para cumpri-la. Trouxe um enorme avivamento. Nós vimos isso acho que no primeiro vídeo. Vamos passar rapidamente pelos trechos de 2 Reis 22 e 23, nos primeiros versículos, que vai estar ensinando que logo que as pessoas ouviram as palavras do livro do pacto, eles fizeram voto para obedecer. Isso é importante, ouvir com a decisão de se tornar um praticante obediente da palavra de Deus. E isso, quando aconteceu o maior avivamento da história dos judeus, e certamente acontecerá um grande avivamento no nosso meio quando nós tomarmos esse posicionamento de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Vamos ler o texto então. Diz assim: o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu os ouvidos de todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei pôs de pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor para seguir o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam então escritas naquele livro, e todo o povo apoiou essa aliança. O quarto trecho é a necessidade que nós temos de não apenas
ouvir, mas entender aquilo que nós estamos ouvindo. É o que nós vamos ver aí no trecho de Neemias 8, de 1 a 3 e versículos 7 e 8. Esse trecho ele nos ensina que o povo deve chegar a entender aquilo que ouve, não meramente ouvir, mas ouvir entendendo. E isso precisa ser guiado por líderes espirituais. A importância do líder do pequeno grupo que vai estar explicando a palavra de Deus. Vamos ler o texto então? O texto diz assim: E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram Esdras, o escriba, que trouxeram o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento. E no primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está diante das portas das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres que podiam entender. Os seus ouvidos e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maasés, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo, e o povo estava no seu lugar e leram o livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Faziam eu lendo se entendesse. Então esse texto é muito importante, porque está mostrando então todo o povo ouvindo e sendo explicado por essas pessoas aí que estavam ali preocupados em fazer com que o sentido do texto fosse bem entendido. Errei um pouquinho aqui na leitura, mas deu para entender, né? Vamos avançar. É uma maratona, né? Muitos versículos bíblicos. O 5º trecho fala sobre a conexão entre ouvir a palavra e confessar os pecados e adorar a Deus. Esse texto está lá em Neemias 9, de 1 a 3. Esse trecho ele vai nos ensinar que houve uma intenção em fazer com que o povo ouvisse a palavra de Deus para então confessar os pecados e adorar a Deus. Esse deve ser o nosso entendimento, né? Nosso anseio, nossa oração. Que o povo ouça, aprenda, confesse os pecados e adore ao Senhor Deus. Vamos ler então esse texto aí. Esse texto diz o seguinte: E no dia 24 desse mês ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si, e a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais, e levantando-se do seu lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. O 6º trecho que nós queremos ver fala sobre ouvir e obedecer. Texto bem conhecido em Mateus 7, 24 até 27. Esse texto nos ensina que ouvir a palavra de Deus deve ser acompanhada pela obediência por parte daqueles que ouvem a palavra de Deus. Vamos ler o nosso trecho então. Tendo todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. A rocha é a obediência, né? A palavra. É aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, uma grande advertência aí de ouvir apenas, conhecer, saber e não obedecer. O 7º trecho fala sobre os cristãos sendo incentivados a ler a palavra de Deus juntos, né? Ou ler ali junto com as pessoas as cartas, serem ouvidas, as cartas do Novo Testamento. Esse texto está em Colossenses 4,16, que normalmente ensina que as cartas eram, como nós conhecemos hoje, elas eram lidas diante das pessoas e partilhadas na igreja primitiva, eram compartilhadas uns com os outros. E o trecho diz: E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazer que também o seja na igreja de Laodiceia, e que o que veio de Laodiceia lede a vós também. O 8º trecho fala sobre bem-aventurança de se ler e de se ouvir o Novo Testamento, assim como de obedecê-lo. Apocalipse 1:3 nos ensina que ler, assim como obedecer, traz bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam, obedecem às coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E o último trecho desse nosso estudo
fala sobre a maldição que vem quando se muda o que se ouviu. Está em Apocalipse 22:18, que diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. A base bíblica nos ensina que nós devemos ouvir a palavra de Deus juntos, entendendo, escutando, para poder nós chegar a ser um povo que conhece verdadeiramente a palavra de Deus e que obedece a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo ao abrir grupos de missão. Não apenas ter conhecimento mental, mas o conhecimento prático e de obediência, para que haja um avivamento no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.